E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje chegou aqui na minha cidade Batman Volume 1, dessa nova fase aí do DC Sem Limites. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha, né? Chegou aqui na minha cidade Batman Volume 1 da fase Sem Limites. É isso? DC Sem Limites. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha em como ficou essa nova HQ do morcego, né? Do Homem Morcego, logo após aí os acontecimentos, né? Daquela minissérie Poder Absoluto e do especial DC Sem Limites, né? Lembrando que o título zerou, né? Então é uma boa porta de entrada aí para novos leitores, tá? Então primeiro vamos dar uma olhadinha aí no expediente da edição, tá? Depois a gente vai para o que a história traz, né? E por um final vou dar minha opinião e o que eu achei do título, beleza? Então para começar aí com o expediente, né? Aquele formato que a Panini está adotando agora para as mensais, né? Capa cartonada. A lombadinha é a canoa com grampos. Não tem verniz aplicado na capa, tá? Você não tem verniz aplicado na capa, nem na quarta capa, tá? Essa HQ aqui você vai ter um total de 48 páginas. Ela vai reunir dois títulos, né? O título principal do Batman e o título da Detective Comics, tá bom? E tá saindo na banca num valor de R$ 14,90, beleza? O miolo dela é o couché, de boa gramatura, tá? E é colorido. Vou mostrar a arte para vocês, tá? Mas primeiro vamos ver as histórias que essa HQ traz pra gente, né? A primeira história é a Cidade Moribunda, parte 1, que faz parte da Batman, tá? Da série do Batman. E no Detective Comics a gente tem Piedade do Pai, parte 1, tá? A Cidade Moribunda, pessoal, é do Chip Zdarsky, né? E do ilustrador Jorge Jimenez, tá? Vou mostrar um pouquinho da arte aí. Essa é a arte do Jorge Jimenez, né? Lembrando que o papel é couché, colorido, né? E nesse primeiro título aí, no título do Batman, quem toma conta é o Jorge Jimenez. Desenha bem, tá, pessoal? Eu curto o desenho do Jorge Jimenez. E o Zdarsky comanda o roteiro da HQ, tá? Eu tô há algum tempo sem ler Batman, tá, pessoal? O último Batman que eu acompanhei mesmo, assim, a série toda foi a do Tom King, né? E depois eu fui lendo coisas esporádicas aí do Homem-Morcego, tá? Geralmente eu lia mais os especiais, né? Então essa é a arte do Jorge Jimenez, né? E a segunda história ele vai ter a arte do Michael Janin, né? E o roteiro do Tom Taylor, né? Que é essa história aí, Piedade do Pai, que tá na Detective Comics, tá? Então aqui nós temos a arte aí do Michael Janin, né? Damos uma olhadinha na arte para a gente poder passar para as histórias, tá? Mais uma artezinha aqui. E no final você tem aí, né, a chamadinha para as próximas edições aí relacionadas ao universo DC, beleza? Então essas foram as artes, tá, pessoal? Vamos falar o que cada história nos traz, né? A primeira história, que é a Cidade Moribunda, parte 1, tá? É a história do Chip Zdarsky, né? É o título principal do Homem Morcego. E o Zdarsky ele vai trazer aí
mais a presença do Bruce Wayne, né? Fazia tempo que eu não estava lendo o Batman, né? Então, essa história, essa HQ realmente serve para novos leitores? Serve, tá, pessoal? Você consegue acompanhar sem saber nada para trás, né? Só que tem alguns fatos que ainda permeiam a história, né? Por exemplo, o comissário Gordon não é mais comissário, né? Agora o comissário da, de Gotham é o Savage, né? E o Alfred está morto, né? O Alfred não faz mais parte aqui dos personagens que circundam o Bruce Wayne, né? Você tem a presença da Oráculo, tá? Então tudo você consegue acompanhando, sabendo um pouco do título, tá? Agora, o que o Zdarsky vai trazer, tá? O Zdarsky ele traz um título mais voltado para o Bruce Wayne, tá? A gente vai ver pouco Batman nesse começo, por quê? Porque a cidade ela foi apaziguada pela empresa ou pelas empresas Wayne, né? E as empresas Wayne não são mais aquele poderio econômico, né? Aquele poderio de capital, né? A empresa ela revitaliza Gotham, né? Torna a Gotham mais acessível, né, menos violenta, mas ela gasta muito dinheiro com isso. Então Bruce Wayne continua sendo rico, mas não tão rico quanto ele era antes, tá? E você vai ter o surgimento aí, né, de duas forças na cidade, além do Batman, né, você tem o surgimento de uma força ligada a um inimigo que volta, mas ele volta repaginado, né? Ele deixa de ser vilão e agora ele tá junto da sociedade, né? Em poucos meses ele fica milionário também. E ele é um antigo inimigo do Batman. Eu não vou dar spoiler para você poder ler, tá, pessoal? Mas é um inimigo muito inteligente do Batman. E você tem a Corte das Corujas agindo por trás de tudo ali, tentando cooptar o prefeito de Gotham, né? O prefeito de Gotham, ele tem um telhado de vidro, né? Como a maioria dos políticos, né? E a Corte das Corujas está agindo ali em Gotham a fim de colocar as garras em alguns pontos da cidade, né? Então, essa história Cidade Moribunda, ela mostra que Gotham, ela foi curada pela corporação Wayne, né? Mas ela ainda continua doente em alguns pontos, tá? E o Tom Taylor, na segunda história, que é a Piedade do Pai, o Tom Taylor vai trazer uma mistura aí, né, de passado e futuro, né, aonde você vai entender, né, você vai ver, você vai conseguir acompanhar da onde vem o código, né, a base do código moral do Batman, né. Você tem o Thomas Wayne, né, e a Martha Wayne aparecendo mais na história, né. O Tom Taylor traz esse presente, esse futuro, né, aonde no futuro o Batman lida com um serial killer que ele mata jovens infratores e no passado você vê o Thomas Wayne e a Martha Wayne cuidando de jovens infratores, sabe? Protegendo a Martha, protegendo os jovens com o trabalho dela e o Thomas Wayne sendo médico salvando vidas de jovens infratores, né? Então você tem esse paralelo de presente e futuro, aonde esse paralelo vai levar ao código moral do Batman, né? Por que que o Batman não mata, né? Por que que o Bruce Wayne faz de tudo para salvar uma vida e ele não quer perder vida alguma, né? Então você vai ter o Tom Taylor tentando explicar aí da onde que vem essa conduta rígida do Homem-Morcego, tá? Dá para ler também sem saber nada do que está acontecendo? Sim, dá para ler, tá? Você consegue acompanhar a história e a história vai desenvolvendo bem legal, tá? E aparentemente, tá? A Corte das Corujas também está envolvida aí na Detective Comics. Então isso aí vai ser a ponte de ligação, né? A presença da Corte das Corujas vai ser a ligação entre as duas histórias, né? Tanto a do Batman com o principal título, quanto da Corte das Corujas. Então, essas são as duas histórias e as duas parecem ser margeadas aí pela Corte das Corujas. Então, quem não gosta dessa equipe, né, talvez essa não seja a leitura para quem não gosta, tá? Porque na primeira do Chip Zdarsky, a corte está bem presente, tá? Já na segunda, você tem vislumbres do que pode ser, né? E provavelmente a Corte das Corujas também está envolvida na segunda história.
tá beleza? Então, o que eu achei, né, de Batman DC Sem Limites volume 1, né? É um começo legal, tá? Realmente é um começo para chamar um novo público, tá? Você não tem que saber muita coisa do morcego antes de ler isso aqui, tá? Inclusive tem alguns recordatórios, né? Por exemplo, esse inimigo que sai da sombra, sai da marginalidade e vai para os holofotes, né? E consegue galgar o posto de milionário, o novo milionário de Gotham. É, ele utiliza da saga Poder Absoluto, né? Para poder galgar esses degraus aí em Gotham, né? Então, o que acontece? Você tem aí já puxando, né, o Zdarsky puxando o fio da saga mais próxima que teve, né, que é da saga do Poder Absoluto, para poder contar a história dele. Então não tem nada de buscar nada lá no fundo do poço, lá no fundo do baú, para poder escrever a história, coisa bem recente. Então você consegue acompanhar os dois títulos. E o título da DC Comics, da Detective Comics, né, você acompanha normalmente e esse título não atrapalha em nada você não saber nada do morcego, tá? Só tem algumas coisas, né? Por exemplo, a não presença do comissário Gordon como comissário, né? E a não a ausência, né, do Alfred, que na minha opinião faz falta, tá? Eu gosto do personagem Alfred, mas infelizmente ele realmente continua morto, que pelo menos por enquanto nesse novo título do Batman, tá? Então, Batman, volume 1, DC Sem Limites, foi para conta. É um título legal para quem gosta do Homem Morcego. Vale a leitura. Para quem quer começar ou voltar, que é o meu caso, vale a leitura e você não precisa ter lido nada muito anterior a esse título, beleza? Lembrando que Batman volume 1, DC Sem Limites, se passa após a saga Poder Absoluto e a saga e o especial DC Sem Limites, né? Então ele também está nesse novo universo aí da DC, onde o Darkseid deu origem a dois universos, né? O DC Sem Limites All-In e o Absolute, beleza? Então essa é a resenha de hoje. A HQ vale ser lida, é uma boa leitura, nada excepcional, mas começa bem, beleza? E eu vou ficando por aqui, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, tá? Você ajuda demais no engajamento do canal. E se você se inscrever no canal, não esquece, ativa as notificações, beleza? Obrigado por ter ficado até agora no vídeo. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos e valeu. Até o próximo vídeo.